Já se imaginou em um país europeu onde o tilintar dos copos de cerveja é quase um tabu? Um lugar que ecoa aos tempos dos vaqueiros, mas com uma história milenar? E que tal viver como um membro da realeza sem comprometer seu orçamento, gastando menos do que o aluguel de um pequeno apartamento em São Paulo? Prepare-se para embarcar em uma viagem surpreendente pela Hungria, uma nação que desafia todas as suas expectativas e revela que o mundo ainda guarda segredos fascinantes. A Hungria transcende a mera definição de um destino turístico europeu. É um mosaico cultural onde o passado e o presente se entrelaçam de maneira única, onde as tradições ancestrais coexistem harmoniosamente com as mais recentes inovações. Cada rua, cada esquina, sussurra histórias que o farão questionar tudo o que você pensava saber sobre o velho continente. E o mais incrível, estima-se que 9 em cada 10 pessoas jamais terão a oportunidade de desvendar esses mistérios. Iniciemos nossa aventura com um costume que certamente o deixará perplexo. Em terras húngaras, brindar com cerveja é considerado um ato de grande descortesia. Não se trata de uma mera superstição ou capricho, mas sim de uma questão de honra nacional com raízes profundas no século XIX. No ano de 1849, após a execução de 13 generais húngaros pelas forças austríacas, os soldados austríacos celebraram o feito brindando com cerveja. Em resposta, os húngaros fizeram um juramento solene de jamais brindar com a bebida nos 150 anos seguintes. Mesmo após o término desse período, muitos húngaros mantêm viva essa tradição, como um símbolo de respeito e memória. No ano de 1849, após a execução de 13 generais húngaros pelas forças austríacas, os soldados austríacos celebraram o feito brindando com cerveja. Em resposta, os húngaros fizeram um juramento solene de jamais brindar com a bebida nos 150 anos seguintes. Mesmo após o término desse período, muitos húngaros mantêm viva essa tradição como um símbolo de respeito e memória. Mas sim uma ferida ainda presente no coração húngaro, uma lembrança constante de um período em que sua independência foi brutalmente suprimida. E se você se surpreendeu com essa peculiaridade, prepare-se para descobrir que a Hungria possui uma tradição de vaqueiros que remonta a mais de 1000 anos. Esqueça o Texas ou o Arizona. Estamos falando de uma vasta planície no coração da Europa, onde homens habilidosos montados a cavalo conduzem rebanhos utilizando técnicas ancestrais que datam do século IX. Os Chicós, como são conhecidos, desenvolveram habilidades equestres que fariam qualquer cowboy americano parecer um mero iniciante. Esses exímios cavaleiros são capazes de montar em até 5 cavalos simultaneamente, mantendo-se de pé sobre 3 deles enquanto seguram as rédeas dos outros 2 com as mãos. Eles utilizam chicotes de até 4 metros de comprimento, cujo estalar ecoa por quilômetros de distância. E o mais impressionante, conseguem derrubar uma pessoa com um golpe preciso do chicote, sem causar-lhe qualquer ferimento. Essa arte ancestral é transmitida de pai para filho há mais de 1000 anos, perpetuando uma tradição única e fascinante. A vastidão da planície de Ortobágy, lar desses vaqueiros europeus, parece ter resistido ao avanço do tempo. Campos dourados se estendem até onde a vista alcança, interrompidos apenas pelo som dos cascos dos cavalos e pelo estalar dos chicotes. É como se estivéssemos em um filme de faroeste, mas com uma atmosfera singular, impregnada de misticismo e tradições ancestrais. Se você está apreciando essas revelações surpreendentes sobre a Hungria, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar compartilhando conteúdos incríveis como este. E nos comentários, deixe o número 15 se você já conhecia a tradição de não brindar com cerveja na Hungria. Agora, prepare-se para questionar tudo o que você sabe sobre arquitetura e segurança. Em Budapeste, existe um tipo de elevador que nunca para de funcionar. Os elevadores Paternoster operam como uma roda gigante vertical, com cabines abertas que sobem e descem continuamente. Para utilizá-lo, é preciso saltar para dentro de uma cabine em movimento. Parece arriscado? Talvez um pouco. No entanto, os húngaros utilizam esses elevadores há décadas sem incidentes. O segredo reside na sincronização perfeita e na audácia.
É preciso aguardar a passagem da cabine, calcular o tempo mentalmente e saltar com precisão. É como uma dança urbana que apenas os habitantes locais dominam com maestria. O mais curioso é que esses elevadores estão presentes em prédios governamentais de grande importância. Imagine ter que saltar para dentro de um elevador em movimento para chegar ao trabalho todos os dias. É uma metáfora perfeita para a vida na Hungria, sempre em movimento, sempre exigindo coragem e precisão. Mas reserve suas expectativas para algo ainda mais inusitado. Na Hungria, existe um ônibus que se aventura nas águas. Não se trata de um acidente ou de uma obra de ficção científica, mas sim do ônibus anfíbio de Budapeste, que transporta turistas em um passeio panorâmico pela cidade e, repentinamente, mergulha nas águas do rio Danúbio. Visualize a cena. Você está admirando os edifícios históricos quando o motorista anuncia que farão um mergulho. Os turistas entram em pânico, temendo que algo tenha dado errado. Mas, para surpresa de todos, o ônibus adentra as águas como se fosse a coisa mais natural do mundo. As rodas se transformam em hélices, as janelas se transformam em visores de submarino e o passeio continua, agora navegando pelas águas do rio. É uma experiência que desafia todas as suas concepções sobre transporte público. Em um instante, você está no trânsito de Budapeste. No seguinte, está navegando pelas águas históricas do Danúbio. É como se a própria cidade possuísse uma aura mágica, capaz de transformar o comum em extraordinário. E por falar em transformações impressionantes, você sabia que a Hungria possui fontes termais com mais de 2.000 anos de história? Budapeste foi construída sobre um verdadeiro tesouro de águas quentes. A cidade ostenta mais de 100 fontes termais naturais que brotam do subsolo a temperaturas que variam entre 30 e 80 graus Celsius. Os romanos já apreciavam essas águas e construíram seus próprios balneários termais no local onde hoje se encontra Budapeste. No entanto, os húngaros elevaram essa tradição a um novo patamar. Eles criaram verdadeiros palácios aquáticos, catedrais da água, onde é possível relaxar em piscinas com diferentes temperaturas, enquanto se admira uma arquitetura que rivaliza com qualquer museu do mundo. O balneário Széchenyi é o maior complexo de banhos medicinais da Europa, com 18 piscinas, incluindo 3 ao ar livre, que permanecem em funcionamento mesmo durante o rigoroso inverno europeu. Imagine a cena: neve caindo suavemente, temperatura abaixo de zero e pessoas relaxando em águas termais ao ar livre, com o vapor subindo como se fossem espíritos dançando no ar gélido. Mas o que realmente o surpreenderá é descobrir que a Hungria é o berço de algumas das invenções mais importantes do mundo moderno. A caneta esferográfica, tão presente em nosso cotidiano, foi inventada por László Biro no ano de 1938. O cubo mágico, que se tornou uma febre mundial na década de 80, foi criado pelo professor húngaro Ernő Rubik no ano de 1974. E há mais, a vitamina C foi isolada pela primeira vez pelo cientista húngaro Albert Szent György. O motor elétrico de corrente alternada foi desenvolvido por Nikola Tesla, que, embora tenha nascido na atual Croácia, cresceu em território que na época pertencia ao Império Austro-Húngaro e se considerava húngaro. Isso significa que, sempre que você utiliza uma caneta esferográfica, resolve um cubo mágico, ingere vitamina C ou utiliza qualquer aparelho elétrico, está se beneficiando de invenções com raízes húngaras. É como se esse pequeno país, no coração da Europa, tivesse secretamente moldado o mundo moderno. Agora prepare-se para repensar tudo o que você sabe sobre idiomas. A língua húngara não se assemelha a nenhuma outra língua europeia. Enquanto o português, o espanhol, o francês e o italiano compartilham raízes comuns, o húngaro é como um alienígena linguístico. Ele pertence à família fino-úgrica, juntamente com o finlandês e o estoniano, mas mesmo essas línguas apresentam diferenças significativas entre si.
O húngaro possui 18 casos gramaticais. Para se ter uma ideia, o português possui basicamente 2 casos básicos, nominativo e acusativo. O húngaro utiliza 18 formas distintas para modificar uma palavra, dependendo de sua função na frase. É como se cada palavra fosse um transformer linguístico, capaz de assumir 18 formas diferentes. E há palavras que são verdadeiros desafios. A palavra Megszentság telenite teleniseskedeszeitekért possui 44 letras e significa por causa de suas ações contínuas de profanação. Uma única palavra em húngaro pode expressar o que em português exigiríamos uma frase inteira. Mas prepare-se para uma revelação que mudará completamente sua perspectiva sobre este país extraordinário. A gastronomia húngara esconde segredos que vão muito além do famoso goulash. Existe uma bebida chamada palinka, considerada a alma líquida da Hungria. Não se trata apenas de uma bebida alcoólica comum, mas sim de um destilado de frutas que pode atingir 70 graus de teor alcoólico e é tratado pelos húngaros como medicina, celebração e identidade nacional, tudo em um só gole. A palinka autêntica só pode ser produzida na Hungria e em algumas regiões específicas da Áustria. Cada família húngara guarda sua receita secreta, transmitida de geração em geração. Algumas utilizam ameixa, outras pera, damasco ou até mesmo frutas exóticas. O processo de destilação é uma arte que leva décadas para ser dominada. O mais surpreendente é que os húngaros acreditam que a palinka cura praticamente tudo. Dor de cabeça? Palinka. Dor de estômago? Palinka. Coração partido? Definitivamente palinka. É como se fosse uma poção mágica que resolve todos os problemas da vida. E talvez eles não estejam completamente errados. E se você achou a palinka forte, prepare-se para conhecer a tradição húngara dos banhos de inverno. Todo 1º de janeiro, centenas de húngaros mergulham nas águas geladas do Danúbio, em uma tradição que combina coragem, loucura e purificação espiritual. A temperatura da água gira em torno de 2 graus Celsius. Esses bravos indivíduos se reúnem em grupos, alguns trajando fantasias extravagantes, outros com semblantes sérios, e mergulham nas águas gélidas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Eles acreditam que esse ritual purifica o corpo e a alma, preparando-os para enfrentar os desafios do novo ano. É como um batismo gelado que fortalece não apenas o corpo, mas também o espírito. A cena é surreal. Pessoas emergindo das águas fumegantes, com vapor emanando de seus corpos aquecidos e sorrisos radiantes nos rostos, como se tivessem acabado de escalar o Everest. E, de certa forma, eles o fizeram, conquistaram seus próprios medos e limitações. Agora, prepare-se para descobrir algo que o fará questionar tudo sobre arquitetura e símbolos nacionais. O parlamento húngaro, em Budapeste, possui precisamente 996 elementos decorativos. Essa não é uma mera coincidência. O número 996 marca o ano em que as tribos húngaras se estabeleceram na Bacia dos Cárpatos. Cada detalhe do edifício narra a história do país. As torres atingem 96 metros de altura. A cúpula principal também se eleva a 96 metros de altura. Até mesmo o número de degraus em certas escadarias segue essa numerologia sagrada. É como se o prédio inteiro fosse um livro de história esculpido em pedra e metal. O que realmente impressiona é a obsessão húngara por esse número. Referências ao 996 podem ser encontradas em monumentos, edifícios e até mesmo em detalhes urbanos por toda Budapeste. É como se a cidade inteira fosse um quebra-cabeça numerológico à espera de ser decifrado. E por falar em obsessões nacionais, os húngaros nutrem uma relação especial com a páprica. Não se trata apenas de um tempero, mas sim de uma verdadeira religião culinária. Existem 8 tipos diferentes de páprica húngara, cada um com características únicas de sabor, cor e intensidade. A páprica chegou à Hungria por meio dos turcos no século XVI, mas os húngaros a adotaram e aprimoraram de tal forma que hoje é impossível imaginar a culinária húngara sem ela.
Eles utilizam páprica em praticamente tudo: carnes, sopas, molhos e até mesmo em sobremesas experimentais. O mais fascinante é que a páprica húngara possui denominação de origem protegida, assim como os vinhos franceses. Para ser considerada páprica húngara, ela deve ser produzida em regiões específicas do país, utilizando técnicas tradicionais de cultivo e processamento. É um tempero que carrega a alma de uma nação. Prepare-se para repensar suas ideias sobre vida urbana e custo de vida. Na Hungria, especialmente em Budapeste, é possível desfrutar de um padrão de vida europeu gastando uma fração do que se gastaria em outras capitais do continente. Um apartamento no centro de Budapeste custa menos do que um quarto em Lisboa ou Barcelona. Uma refeição completa em um restaurante de qualidade custa o equivalente a um lanche rápido em Paris. Um corte de cabelo em um salão elegante custa menos do que uma cerveja em Londres. Isso não significa que o país seja pobre ou atrasado, mas sim que a economia húngara oferece uma qualidade de vida excepcional por um custo surpreendentemente acessível. Muitos nômades digitais e aposentados europeus estão descobrindo esse segredo e se mudando para a Hungria em busca de uma vida melhor. Imagine residir em um apartamento histórico no coração de uma das cidades mais belas da Europa, frequentar óperas e concertos de renome mundial, desfrutar de refeições em restaurantes requintados e ainda conseguir economizar dinheiro. Parece um sonho distante, mas na Hungria é uma realidade palpável. E há algo ainda mais admirável. Os húngaros implementaram um sistema de transporte público baseado na confiança. Em diversas estações de metrô e trem, não há catracas ou barreiras físicas. Você adquire seu bilhete e simplesmente embarca. Embora haja fiscais ocasionais, o sistema se baseia fundamentalmente na honestidade dos usuários. É uma lição de civilidade que poucos países conseguiram implementar com sucesso, demonstrando que, quando as pessoas confiam umas nas outras, sistemas complexos podem funcionar de forma mais simples e eficiente. Prepare-se para uma revelação surpreendente. A Hungria possui uma das taxas de suicídio mais elevadas do mundo, mas também ostenta uma das culturas mais vibrantes e festivais mais animados da Europa. Essa contradição revela a complexidade da alma húngara. Os húngaros possuem um conceito denominado bubanat, que não encontra tradução precisa em outros idiomas. Trata-se de uma mistura de melancolia, saudade profunda e aceitação filosófica da tristeza como parte inerente da experiência humana. Não é depressão, mas sim uma forma mais profunda e poética de encarar a vida. Essa melancolia se manifesta na música húngara, especialmente no estilo cigano, que influenciou compositores renomados como Liszt e Bartók. É uma música que consegue ser simultaneamente triste e alegre, como se a própria tristeza fosse uma forma de celebrar a profundidade emocional humana. E agora, prepare-se para algo completamente diferente que o fará rir e se impressionar ao mesmo tempo. Na Hungria, realiza-se um festival anual onde as pessoas se fantasiam de demônios e desfilam pelas ruas para afugentar o inverno. O Busójáras é uma tradição celebrada na cidade de Mohacs e reconhecida pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Homens trajados com peles de carneiro e máscara. Imagine-se caminhando por uma cidade onde o passado e o presente dançam em harmonia, onde a melancolia se transforma em sabedoria e a simplicidade revela um poder surpreendente. Essa é a Hungria, um país que esconde segredos capazes de mudar a maneira como você encara a vida. Em Busójáras, um festival peculiar que celebra a chegada da primavera, homens mascarados com máscaras de madeira grotescas e adornados com chocalhos e instrumentos ancestrais desfilam pelas ruas, espantando os maus espíritos do inverno. A cena, simultaneamente assustadora e hilária, faz com que crianças corram em pânico enquanto adultos gargalham em êxtase, como se a cidade inteira mergulhasse em uma loucura coletiva organizada. Um aspecto ainda mais fascinante da mentalidade húngara reside no conceito de megoldás, que traduzimos como solução. Para os húngaros, cada problema carrega consigo uma solução, embora nem sempre ela seja óbvia ou convencional.
Essa crença os impulsionou a desenvolver uma criatividade prática notável, resultando em soluções engenhosas para os desafios cotidianos. Durante o período comunista, quando produtos ocidentais eram escassos ou proibidos, os húngaros se destacaram como mestres da improvisação criativa. Com materiais disponíveis localmente, eles conseguiam criar versões funcionais de praticamente qualquer coisa, demonstrando uma capacidade de adaptação admirável. Essa mentalidade persiste até os dias de hoje. Os húngaros enfrentam desafios de maneira incomum, buscando caminhos alternativos que muitos sequer considerariam. É uma forma de pensar que une pragmatismo e criatividade de maneira singular, revelando a capacidade de encontrar soluções onde outros veem apenas obstáculos. Essa jornada nos leva à principal revelação sobre a Hungria. A verdadeira riqueza não reside naquilo que possuímos, mas sim na nossa capacidade de encontrar beleza, significado e soluções criativas, mesmo nas situações mais difíceis. A Hungria nos ensina que a resiliência e a engenhosidade são os verdadeiros tesouros que podemos cultivar. A Hungria não é apenas um destino turístico, mas sim uma lição de vida disfarçada em um país europeu. É um lugar que demonstra que tradições milenares podem coexistir com a inovação moderna, que a melancolia pode ser uma fonte de sabedoria profunda e que a simplicidade pode ser mais poderosa do que qualquer ostentação. Cada húngaro carrega consigo a história de 1000 anos de resistência, adaptação e criatividade. Ao longo dos séculos, eles resistiram a invasões mongóis, dominação turca, ocupação austríaca e opressão soviética, emergindo de cada desafio ainda mais fortes e sábios. Sua resiliência é uma inspiração para todos nós. Talvez o segredo mais bem guardado da Hungria seja este: a verdadeira grandeza de um povo não se mede pelo seu poder militar ou econômico, mas sim pela sua capacidade de preservar sua identidade, criar beleza e encontrar alegria mesmo nos momentos mais adversos. A Hungria nos mostra que a cultura e a criatividade são os pilares de uma nação forte. Se este vídeo despertou em você uma nova perspectiva sobre este país extraordinário, considere deixar um valeu demais nos comentários. Esse apoio, embora simples, é fundamental para que possamos continuar compartilhando histórias e revelações incríveis como esta no canal. Lembre-se que sua contribuição financeira é o que nos permite alcançar um público ainda maior, levando conhecimento e inspiração para pessoas em todo o Brasil. Quais outros segredos extraordinários se escondem nos cantos menos explorados da Europa? Quais culturas ainda guardam tesouros de sabedoria capazes de transformar nossa visão de mundo? Acompanhe nossos próximos vídeos para descobrir revelações ainda mais surpreendentes. Fique ligado e prepare-se para expandir seus horizontes.